Olá, bem-vindos ao programa Ideias em Movimento, o seu programa semanal que traz o que há de mais interessante nas áreas da saúde, educação, bem-estar e qualidade de vida. Estamos aqui na TV Floripa, canal 4 da NET, todas as quartas das 20h30 às 21 horas, com reprise aos sábados também das 20h30 às 21 horas. Para nos assistir em tempo real em todo o planeta, acesse www.tvfloripa.org.br. No programa de hoje vamos falar sobre regressão. Professor Helge, a regressão, o senhor poderia nos falar o que significa regressão? O que é a regressão? Bom, regressão é uma técnica que se usa para dar uma varredura geral no nosso inconsciente, né? Então, existem casos em que alguma coisa está incomodando a pessoa, alguma coisa está meio complicada, e a pessoa gostaria de fazer uma regressão, né? Então, seria uma forma de a gente acessar alguma coisa que está lá perdida nos confins da mente, né? Que podem estar atrapalhando o presente dessa pessoa. Exatamente, né? Uhum. E quem são as pessoas que procuram a regressão? Bom, é muito difícil definir quem procura a regressão, né? Mas, no geral, são pessoas que sentem esses problemas, né? Que querem resolver alguma dificuldade ou tem alguma coisa que lhes atrapalhe e podem ser, por exemplo, sonhos repetitivos. A pessoa há 30 anos sempre sonha com a mesma coisa. Podem ser medos infundados, né? Ou coisas assim muito estranhas que não tem explicação, que a pessoa já procurou ajuda em tudo quanto é lugar e não encontra. Em muitas circunstâncias, a regressão pode ajudar. Quando é que a pessoa deve buscar esse momento? Ela tem um momento certo de buscar a regressão? Na minha opinião, a pessoa deve buscar quando achar que tem essa necessidade, porque existem tantas outras formas de tratamento, né? E a pessoa, quando sente essa necessidade, ela deve procurar, né? Não tem uma idade certa para a pessoa buscar esse tipo de tratamento? Não. Tem pessoas que procuram alguma coisa desse gênero aos 20, outros aos 50, outros aos 70, outros aos 80. Não tem idade para isso, né? Enquanto a pessoa estiver viva, ela tem perfeitas condições de procurar ajuda em todas as áreas, inclusive na regressão. E como é que é feita a regressão? Quais são os métodos utilizados na regressão? Bom, existem tantos métodos diferentes, né, que é difícil aqui alinhá-los, né? Geralmente a pessoa vai num nível de relaxamento, né? Porque nós, por exemplo, existem pessoas que andam sempre muito agitadas, que é o nível gama, né? Agitadíssimas, né? Não conseguem relaxar, não conseguem nada disso. Então, muitas vezes, isso são fatores ou genéticos, ou mesmo de alimentação, ou outro, metabólicos. Qualquer coisa, né? Tem pessoas que você diz qualquer coisa para ela, ela já explode, né? Então, ela sempre está muito agitada, né? Depois, nós temos a situação em que a pessoa está no seu nível de acordada normal, como nós estamos aqui, que é o nível beta, no qual a pessoa consegue, então, fazer as coisas do dia a dia, né? Está ligada para as coisas do dia a dia que estão acontecendo o tempo inteiro. Acontece que depois existe um novo nível, que é o nível alfa, em que as pessoas, então, conseguem relaxar. Muitas pessoas conseguem ser regressidas nesse nível, né? Ou então, num nível seguinte, né? Que vai até o nível mais baixo, né? Quer dizer, geralmente fica no nível teta, mas algumas pessoas também fazem regressão sobre o nível de hipnose, né? Então, que aí é o momento da consciência expandida, e aí vem coisas que a pessoa não imaginaria que teria condições de relembrar, né? Eu me lembro de casos em que a pessoa se lembrava aos 70 anos
de todos os colegas da sua sala de aula, né? E existem coisas assim muito curiosas, né? E a metodologia que se usa, ela varia dentro desses conceitos e dentro do que se usa naquele momento específico, né? Uhum. E até que idade é possível regredir? Em princípio, não existe idade, né? Tem gente que consegue descrever, apesar de aparentemente não se lembrar disso, porque era muito pequena, consegue dizer se sentiu angústia durante o seu parto. Existem pessoas que até falam de alguma coisa não específica, mas alguma coisa da sua vida intrauterina, coisas assim, muito curiosas, né? E da juventude, da infância, geralmente quando se forma a personalidade, nesses momentos existem lembranças muito significativas, né? O senhor tem algum exemplo de algum cliente que tenha feito uma regressão e que trouxe memórias muito de quando ele era muito jovem ou ainda quando estava dentro da barriga? Existe isso? Existem casos assim. O senhor tem né? algum exemplo? Tenho um exemplo muito interessante de uma moça que já tinha ido a tudo quanto é tipo de coisa e não conseguia resolver o seu problema, e um dia veio me procurar. E nós fizemos uma regressão, ela entrou em um estado de hipnose. E começou a contar coisas da sua infância, da sua juventude, e de repente eu digo, e vamos ver no período da sua gestação. Quando chegou perto do terceiro mês, mais ou menos por aí, de gestação, ela não disse nada, mas ficou muito agitada, foi uma agitação muito grande, e eu fiquei curioso, não sabia o que era. E aí, então, marcamos uma outra conversa com os pais dela e com o pai, com a mãe, e os dois ficaram assim meio sem saber o que dizer, começaram a enrolar. Aí eu falei particularmente com a mãe, eu vi que ela ficou meio sem jeito, mas não respondeu nada. Aí falei com o pai e pressionei mais, aí ele disse, não, nós éramos estudantes na época, e a minha esposa engravidou, nós não tínhamos onde cair mortos, e aí a gente tentou fazer um aborto e não funcionou. Fizemos 2 ou 3 tentativas. E foi justamente nessa época. E curiosamente isso ficou na regressão, apareceu, e ela sempre teve uma relação muito complicada com os pais, foi sempre uma coisa muito ruim. E a partir dessa limpeza, foi um negócio assim muito emocionante, né? Todos nós choramos, e a partir dessa limpeza o relacionamento na família ficou melhor. É possível a pessoa regredir também a vidas passadas? Pois é, eu tinha lido sobre o caso da Helen Wambach. A Helen Wambach era uma professora universitária e fez isso com 4.000 alunos nos Estados Unidos, alunos dela. E eles contaram uma série de coisas que tinham acontecido em vivências passadas. Ela regredia de 500 em 500 anos e fez o que se chama de efeito pós-hipnótico, quando a pessoa, ao ser acordada, ela consegue rememorar os fatos que aconteceram durante essa fase. E, então, as pessoas contaram fatos muito curiosos. Por exemplo, que na Índia, em certa região, se usava uns animais esculpidos em madeira e que tinham valores específicos, que se usava como moeda. E então ela soube que tinha um grupo de arqueólogos americanos que estava pesquisando justamente um sítio arqueológico naquela região. E telefonou para lá, entrou em contato e procurou, pediu que eles explicassem. E eles disseram que não vimos nada. E mais ou menos um ano mais tarde, ela recebeu um telefonema, na época não havia internet ainda, e um arqueólogo muito agitado disse, descobrimos as tuas moedas.
Aí a Ellen, mas o que aconteceu? Não, nós não descobrimos em madeira, que devem ter apodrecido, mas nós achamos as tuas moedas em terracota, exatamente como você havia descrito, né? Então, isso foi um dos resultados da regressão. Um outro caso, também muito curioso, é de uma moça que aconteceu comigo, e ela, depois de uma regressão bem profunda, ela se descreveu como homem, como índio, e em cima de um sambaqui. E eu fui conversando com ela, e ela foi revelando fatos, não conseguiu dizer o seu nome, outras coisas, mas aí eu pedi para ela que ela falasse algumas palavras na língua dela, e ela falou. Aí eu pedi, então, que ela escrevesse. Ela disse, eu não sei escrever. Não, com a sua escrita atual. Aí ela pegou uma caneta, eu pedi para ela abrir os olhos e escrever todas as palavras da sua língua que ela tivesse acesso. E deu mais de 30 palavras. E quando eu saí de lá, eu estava muito excitado com isso, louco para descobrir se isso era verdade, se essas palavras existiam. E aí eu tinha comprado um ano antes um dicionário Guarani espanhol no Paraguai. E cheguei em casa, fui correndo, e aí eu vi que ele era daquele... Ele nunca tinha aberto o dicionário, estava lá jogado num canto, e vi que ele estava assim, na época se fazia muito essas impressões em que as folhas estavam todas juntas e tinham que ser cortadas com uma faca. Mas ele estava meio empoeirado, aí eu digo, não, amanhã eu vou levar numa livraria e pedir para eles passarem a guilhotina para eu poder folhear. Aí eu folheei e das 30 e poucas palavras, eu logo consegui identificar umas 11, 12. E aí eu fiquei mais maluco ainda, né? As outras eu não conseguia achar. Aí eu me lembrei de um amigo meu, o Hermes Justino Patrianova, que já era octogenário naquela época, e eu dei para ele. Ele morava em Itajaí, custei para localizá-lo. Aí dei para ele dar uma estudada nisso. Ele estudava há 40, 50 anos as línguas guaranis. E depois de uns 2 meses, ele tinha um irmão que morava aqui na rua Visconde Ouro Preto, aqui em Florianópolis. Eu ouvi um cidadão gritando atrás de mim, eu virei de volta e era eu próprio. Ele disse, tenho uma notícia para ti. E me disse, olha, umas 12 ou 13 eu consegui identificar. Elas existem. Só que eu nunca tinha visto nessa combinação de palavras, mas são palavras compostas. E são perfeitamente, estão dentro dos padrões corretos. Fantástico, né, professor Helg? Como? Fantástico, né? Nós vamos para um pequeno intervalo. Sim. E já voltamos. Para enviar suas dúvidas e sugestões, escreva para programaideiasemmovimento@gmail.com. Até já. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. Retornamos falando sobre regressão com o professor Helg. Professor Helg, nós estávamos falando sobre essas memórias da língua tupi que um cliente trouxe, né, resgatou. Vamos dar continuidade a esse assunto? Na realidade, essa língua tupi e guarani, né, era mais guarani do que tupi. Né? Mas, de qualquer forma, para nós continuarmos a nossa conversa,
ele me entregou, então, as palavras, e achou curiosas as palavras e tudo mais, e disse, não, realmente essas palavras existem, mas algumas eu não consegui decifrar. Eu mandei para um amigo meu, que é doutor em línguas indígenas, e ele é professor da USP, em São Paulo, e eu mandei uma cópia para ele dar uma verificada. E não passaram talvez umas 3 ou 4 semanas, eu recebo uma correspondência desse cidadão encantado. Onde é que eu tinha achado essas palavras? Como é que eu achei essas palavras? Que ele nunca tinha visto essa combinação de termos, isso deveria ser um dialeto diferente, mas que faziam sentido, tinham a raiz correta e estava tudo certinho. E aí eu descobri que realmente era verdade aquilo, o que nós tínhamos absorvido na regressão. Então quer dizer que a pessoa pode resgatar coisas de vidas passadas, se é que existem as vidas passadas, porque isso tudo é uma hipótese, uma possibilidade, né? E esses dados podem ser checados, né? Isso que é fantástico, porque a partir do momento que ela escreveu as palavras, mesmo que tenha sido escrita dos dias de hoje, né, foi possível, então, checar que eram palavras existentes, realmente. Evidentemente, nós não sabemos se isso é fantasia ou realidade. Sim. Mas eu perguntei para a moça se ela gostava de coisas indígenas, se ela tinha lido livros sobre isso, se tinha visto imagens, se tinha visto qualquer coisa. Não sabia de nada. Uhum. Inclusive, quando eu a questionei sobre os termos, ela sabia que Ita era pedra, e eu acho que era só, né? Açu, ela sabia que era grande. Fora isso, nada. Uhum. Né? Eu sabia mais do que ela. Né? Então, é curioso. Né? Certo. E existe uma diferença entre hipnose e regressão? Pois é. A hipnose, ela vai ao nível mais baixo. Né? Mais profundo, no caso? Mais profunda das vibrações do cérebro. Né? É da memória expandida. Então, nesse nível de memória expandida, que vibra entre 1,4 e 4 ciclos por segundo, a pessoa tem a capacidade de relembrar fatos, relembrar coisas impressionantes. Né? E então, algumas pessoas chegam nesse nível, mas normalmente, quando a pessoa faz a regressão, ela não chega nesse nível profundo, onde as terminações nervosas, vamos dizer assim, as terminações do corpo, os dedos dos pés, os dedos da mão ficam gelados, né? Normalmente as pessoas ficam em níveis intermediários, né? E continuam acordadas, mas as memórias vêm chegando, né? Então, hipnose é naquele nível profundo de memória expandida. Os outros casos ficam em níveis intermediários, né? Do nível alfa para baixo, até perto do último nível que se conhece. Né? Então, a hipnose pode ser uma técnica utilizada dentro da regressão, no caso? Sim, não precisa, exatamente. A regressão não precisa ser feita com hipnose? Normalmente a pessoa não chega ao estado de hipnose, né? É menos comum, mas pode acontecer. Uhum. Porque existem várias formas de fazer a regressão, né? Não existe uma técnica única. Sim, né? sim. O fato da pessoa relembrar alguma parte da sua história, isso vai ajudá-la de alguma forma no presente? De que maneira funciona o fato de ter recordado algo? E tudo que ela vivenciou ou expressou para a pessoa que está fazendo a hipnose, ela vai lembrar? Em primeiro lugar, nós temos que dizer que não se sabe se isso são fantasias ou se isso são fatos que efetivamente ocorreram. Né? Por quê? Existem pessoas que contam passagens na África, que contam passagens na China, que contam na Europa, no Brasil e em outros lugares. Né? Então, isso significa que esses fatos, segundo a pessoa relata, estão como tivessem acontecido. Né? E, feita a regressão, a pessoa tendo consciência disso,
normalmente as preocupações, os incômodos, as ansiedades, as coisas aparecem. Por exemplo, sonhos repetitivos, né? Tem pessoas que sempre sonham com uma guerra, tem pessoas que sempre sonham com algum bicho, tem pessoas que sonham com uma perseguição, né? Frequentemente, quando se faz a regressão, as pessoas contam fatos que podem ter levado a isso, né? Contam, por exemplo, que estiveram envolvidos numa guerra na qual morreram, ou então que foram atacados por um animal quando eram crianças, numa dessas vivências anteriores, ou coisas desse gênero, né? E uma vez contada a história, seguramente há alguma melhora. Funciona como vários outros tipos de terapia. A partir do momento que a pessoa relata, verbaliza ou tem a recordação, isso é uma maneira de estar elaborando essa situação que foi difícil ou foi perturbadora, né? Funciona da mesma forma terapêutica, digamos, o processo. Vamos dizer assim, a gente não está invadindo aqui o território da psicologia ou outras áreas, né? Isso são profissões estabelecidas que fazem o seu trabalho dentro das técnicas que foram aprendidas nas faculdades, nos cursos de pós-graduação e doutorado, né? A gente trabalha à margem desses fenômenos, né? Mas, de qualquer forma, também produz efeitos bastante interessantes. Por isso que é uma terapia complementar. Exatamente, é uma terapia complementar. Eu acho que existe uma preocupação das pessoas que nunca passaram por um processo de hipnose ou de regressão de não retornar. Isso é possível? Há pessoas que acreditam que se entram num processo de hipnose, de repente não voltam, né? A primeira coisa que eu quero dizer é que quando uma pessoa está em hipnose profunda, se deixar ela deitada em algum lugar, né, essa frequência de 0,4 segundos até 4 ciclos por segundo, isso devagarzinho vai voltando à posição do sono normal. E daqui a pouco a pessoa está dormindo num sono normal e depois de umas 2 horas ela acorda em qualquer circunstância. Mesmo que seja abandonada lá naquele local, dentro de umas 2 horas ela está de volta, né? Se a gente dá o estímulo para retornar, para acordar, normalmente ela acorda sem problema nenhum, né? O que, se casualmente acontecer uma hipnose, que não é tão frequente, tem que usar algumas técnicas que se aprendem em cursos específicos para isso, né? Para evitar que fique algum efeito pós-hipnótico, que se faça alguma indução que possa acabar prejudicando a pessoa. Durante esse processo de regressão ou de hipnose, é possível fazer induções positivas, de frases positivas, de pensamentos positivos, para que a pessoa, quando retornar, ela traga isso consigo? Evidente, né? Então, acontece mais ou menos o seguinte, né? Eu tive casos específicos, né, em que a pessoa se machucou ou aconteceu alguma coisa. A mente é tão poderosa quando ela está sob o efeito da hipnose, né, que ela consegue fazer com que as coisas se ajustem com muito mais rapidez do que em condições normais. Que existe um outro receio das pessoas de serem manipuladas, por exemplo, pelo hipnotizador ou pela pessoa que está fazendo o processo de regressão. Isso é possível? Em princípio, a gente quer se ater mais ao fenômeno da regressão, mas essa sua pergunta é muito pertinente, né? Então, existiram hipnotizadores que tentaram manipular as pessoas, mas as pessoas sob hipnose, em nenhuma circunstância, aceitam induções que vão contra a sua consciência, contra o seu modo de ser, contra a sua personalidade. Então, existe um filtro da pessoa em fazer ou em responder aquilo que ela acha que é possível. Ah, sim, sim, sim. Eu tenho um caso, uma vez, nós fizemos uma hipnose em sala de aula,
E as pessoas, geralmente, sob hipnose, faziam algumas brincadeiras ou diziam algumas coisas. E este cidadão entrou em hipnose profunda. E a hipnose profunda é quando as terminações, aqui os dedos das mãos, dos pés, ficam bem gelados. Ele estava nesse nível de hipnose, mas ele era uma pessoa muito envergonhada. Então, ele ficou parado, duro que uma pedra, mas não atendia a nenhuma indução, a nenhuma recomendação, né? E por quê? Porque os filtros dele não permitiam que ele fizesse alguma coisa fora aquilo de ficar parado daquele jeito, né? Certo. Isso é importante as pessoas saberem, porque muitas vezes o receio de se sujeitar a um processo de regressão é justamente falar algo que não gostaria que a outra pessoa escutasse, né? Ou fazer alguma coisa que não gostaria. Então, com essa possibilidade de que existem os filtros e a pessoa só vai relatar o que ela realmente considerar viável, a pessoa fica mais tranquila, né? Fica mais descansada. Até porque é importante a pessoa sentir confiança e estar tranquila para fazer uma regressão, né? Sim. Em primeiro lugar, tem que haver uma empatia, né? Entre a pessoa que faz esse trabalho e a pessoa que se sujeita ao trabalho, né? Em primeiro lugar, além da empatia, é também necessário que a pessoa se sinta disposta a fazer a coisa, né? Claro. Porque se estiver envolvido medo, ou se estiver envolvido algum outro tipo de sentimento, uma certa desconfiança, a pessoa nunca vai chegar a um estado de hipnose, né? Professor Helg, nós vamos voltar falando sobre regressão e hipnose, que está vindo junto, né? Num próximo programa, porque nós vamos fechar hoje por aqui. Para enviar suas dúvidas e sugestões, escreva para programa-ideiasemmovimento@gmail.com. E para assistir a todos os programas, entre em www.portalquantec.com.br. Nos vemos na próxima quarta, às 20h30. Até lá!